boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Meus irmãos, hoje vamos iniciar o estudo da parte terceira, capítulo 4, a lei de reprodução. E o primeiro subtítulo é População do Globo. Eu vou começar a ler, porque o nosso tempo está bem escasso, né? Então, a primeira questão é a 686. É a lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E a espiritualidade responde, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ou seja, meus irmãos, a lei de reprodução, ela é lei natural, imutável. Até lá na Gênesis, né? Deus nos fala em Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O Espírito Miramês nos diz: a reprodução existe em tudo. Tudo se multiplica, porque em tudo estão as bênçãos do Criador.
compete a nós, filhos de Deus, trabalhar bem na cocriação, de modo que a nossa liberdade se torne paz para os nossos corações e luz para as nossas consciências. Vamos então agora para a questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E a espiritualidade responde: não. Deus a isso provê e mantém esse equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, aqui o Kardec já nos faz uma pergunta, tipo que preocupado com a ecologia, não é verdade? A providência divina é sábia, né? Não devemos abraçar qualquer teoria que seja assim fatalista, né? E nem entrarmos em pânico, porque há um propósito e um equilíbrio na sabedoria divina. Assim, nós tivemos lá no século XIX o senhor Thomas Malthus, que criou a teoria, primeira teoria a tentar explicar a relação entre o crescimento da população e a sustentabilidade. Aí a gente está vendo o gráfico, né, da população mundial de 8.000 anos antes de Cristo até 2100, né, projeção, né? Então, esse senhor Thomas Malthus, ele relacionou o aumento da população com a escassez do alimento. Então, foi uma teoria pessimista. Nós temos que ter fé em Deus, acreditar nessa assistência que equilibra tudo, né? Então, o pano de fundo dessa teoria dele foi por conta da primeira Revolução Industrial, quando o mundo começava a abandonar o trabalho artesanal e migrava, né, para o processo produtivo. Estava acontecendo, então, o êxodo rural, né, para as regiões centrais. Segundo ele, a humanidade duplicaria a cada 100 anos. Isso sem considerar as guerras, epidemias e desastres naturais. Então, o crescimento da população, segundo ele, se daria em progressão geométrica, não é? 2, 4, 8, 16, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética, de 2 em 2, 2, 4, 6, e assim por diante. Assim, além de prever que as áreas propícias para o cultivo de suprimento chegariam ao fim em todos os continentes. Essa visão dele era uma visão puramente material, né? Mas quando nós nos voltamos para o enfoque espiritual, nós vemos que o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, colocou o equilíbrio nas coisas. E aí ele vai dar inteligência ao homem para que o homem desenvolva a tecnologia. E assim nós vamos ver, hoje no campo, o agronegócio produzindo em larga escala, multiplicando a produção no campo. A providência divina prevê e provê meios de equilibrar as situações. E assim atingiu-se a capacidade de produzir mais em menor espaço físico e de se produzir mais em menor tempo. Assim, um exemplo que a gente pode dar, a soja antes só era cultivada no sul, que acreditava-se que era típica de região mais fria. E com a tecnologia,
Hoje, no nosso país, ela é plantada no Centro-Oeste, no Nordeste, né? Cada vez mais ela se expande. E também as uvas também eram cultivadas só em regiões mais frias. Hoje, o nosso Nordeste produz uvas. Então, é a inteligência do homem, co-criador de Deus, a impulsionar a reprodução, né, dos grãos e de todo o mais. Também houve evolução de engenharia. Então, a população cresceu na parte urbana, mas o homem, com a sua inteligência, fez os edifícios para acomodar essa população num espaço menor, né? Então, antes as pessoas tinham que viver bem próximas de cursos d'água, não é verdade? Hoje não. A humanidade já consegue é, ter as suas usinas, né, que cuidam da água, que encanam, que fornecem, e nas comunidades mais distantes também perfuram-se poços. Então, é preciso confiarmos nessa providência divina. Jesus, após orar no monte, ele foi ter com os apóstolos que estavam pescando, né, jogando as redes no mar à noite. E Jesus veio caminhando sobre as águas. E os apóstolos ficaram assustados, achavam se tratar de um fantasma. Mas Jesus se aproximou e disse para eles que, que eles não se assustassem, né? Que era ele que estava chegando. Aí Pedro pediu, Senhor, então, faça com que eu chegue até o Senhor. E ele estendeu a mão para... Aí o Pedro, ele fez com que o Pedro, pela força do pensamento, andasse sobre as águas. Mas o Pedro, assustado com a força dos ventos que estava ali no local, ele perdeu a fé por alguns momentos. E aí ele foi afundando. Então Jesus estendeu as mãos para ele. E aí reparou, né, aquela fé no Pedro. O Pedro veio para dentro, para o encontro do mestre, ambos subiram no barco e o vento amainou. É essa fé que nós precisamos ter, seja qual for a situação difícil, não é? Nós temos que ter esse olhar da fé em Deus. O nosso irmão Malthus, lá no século XVIII, ele analisava só sob o ponto de vista material. Ele só enxergava no seu estreito olhar a enxada e o arado. Já o nosso Pai, que instrumentalizou o homem com a inteligência, possibilitou que ele, tecnologicamente, aumentasse a produção. É isso, meus irmãos. Vamos agora passar para o outro subtítulo, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, decresceram. Virá momento em que terão desaparecido na Terra? E aí a espiritualidade responde: assim acontecerá de fato. É que outras terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa, não é? E aí a gente trouxe para vocês essa imagem, né, da evolução do homem, do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertales e até os sapiens, né? Os sapiens sapiens. Então, hoje, nós temos o entendimento que o conceito, né, de raças usado no século XIX por Kardec era um conceito equivocado, né? É falho cientificamente. Não existem raças. Não podemos pegar uma característica
e taxar como que são espécies diferentes. Então, para nós entendermos melhor, não podemos dizer que homens brancos são de uma raça e homens negros são de outra raça. Não é raça, é questão de melanina. Somos todos seres humanos, não é? Mas lá na época de Kardec, raça era um conceito científico, havia muita discussão em torno disso, né? E aí nós temos que olhar com o olhar histórico para a época e entendermos por que os tradutores têm que ser fiéis, utilizando esse termo, raça, não é? Em lugar de raça, nós vamos entender por grupos humanos, nós vamos entender por culturas diferentes. Assim, neste momento, grupos humanos há cujas culturas estão desaparecendo, não é verdade? Comunidades estão desaparecendo. A gente tem os nossos indígenas, não é? Tem pessoas que falam que o homem da civilização ocidental traumaticamente quer impor ao índio a sua cultura, mas ele existe também a possibilidade do índio querer adentrar nessa cultura ocidental. E o progresso está previsto por Deus. Então, hoje nós vemos índios fazendo faculdade. Hoje nós vemos índios com televisão nas suas tribos. Quando chega o período da Copa do Mundo masculina de futebol, essas imagens chegam até nós. E hoje nós temos índios, até ministros. Então, há sempre o impulso para o progresso evolutivo, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, deixa claro que há necessidade de evolução em todos os sentidos. As mudanças culturais, essas acontecem. A gente pode ver, por exemplo, na Península Ibérica, ela já foi habitada por grupos diferentes de humanos, não é? Celtas, árabes, romanos, visigodos. E hoje lá só tem portugueses e espanhóis. Então, o espírito Miramês nos diz que o racismo é ignorância dos povos. O espírito é o mesmo, ainda que esteja em variados níveis de despertamento espiritual. A Terra é uma escola de Deus e cada nação uma sala de aula que se divide até o lar como uma célula da sociedade. Se dá o aperfeiçoamento das almas, por que não há de ter o aperfeiçoamento dos corpos? Os corpos dos ancestrais humanos eram muito mais grosseiros que os dos atuais. E os corpos que estão sendo preparados para gerações futuras serão mais sutis que os corpos atuais, assim como já o são em outros orbes que já estejam mais utilizados. O nosso planeta também está caminhando para a evolução. Um dia teremos aqui coisas mais sutis, né? Vamos então à próxima, a 689. Os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. Aí a espiritualidade responde: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição.
substituí-la outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos. Então, a caminhada evolutiva é longa, né, meus irmãos? O homem atual vai renascendo em novos corpos, como a gente vê aí nas imagens, até chegar o homem atual da sociedade atual, o sapiens sapiens, não é? E de modo a enriquecerem-se no amor. A reencarnação, então, é lei universal para que isso seja possibilitado. Hoje, parcela substancial de nós, seres humanos contemporâneos, né, detemos em nosso genótipo, que é o conjunto dos nossos genes, o gene do Neandertal. A ciência comprova isso. O exame de DNA de um osso encontrado de um Neandertal, comparado com o do homem atual, comprova isso. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, nos é trazido que hoje somos o resultado do progresso, da evolução e aprimoramento do gênero humano, que acontece há mais de 1 milhão de anos, entre os dois lados, matéria e espírito. Nossos perispíritos também se desenvolveram para serem capazes de atuar na matéria, com corpos físicos mais evoluídos. Então, nós passamos por etapas. Fomos selvagens, vivemos em cavernas, também como nômades, em pradarias da África, descendemos da Lucy, né? Aquele crânio encontrado na África, num rio seco. O homem atual é ser aprimorado do homem primitivo. Então, o perispírito, ele acompanha essa evolução, até para que tenhamos uma evolução da sensibilidade mediúnica. Ele é extremamente importante no processo de intercâmbio entre os mundos material e espiritual. Tudo está acontecendo no processo evolutivo. Os impérios se sobrepõem, não é? Já passaram tantos, maias, incas, romanos, egípcios, né? Antes era comum um grupo chegar num território e dizimar a população que ali habitava e tomar conta daquele território. Hoje, a comunidade mundial já não aceita isso, não é? Nós vemos aí o Império, essa guerra aí da Alemanha e da Ucrânia, as comunidades mobilizando-se preocupadas. A Rússia, não é? Impedindo que os grãos saiam da Ucrânia para abastecer o mundo. Então, na época de Kardec, também aconteciam pessoas consideradas civilizadas praticando duelos. E não era só para lavar honra, não. Duelo de brincadeira, de exercício entre estudantes, até tirar o primeiro sangue. Então, esses hábitos, essas culturas vão mudando, meus irmãos. E na nossa sociedade atual, a sociologia já cria classificações, né? Geração X, Y, Z, pontuando como a cultura vai mudando, vai se aprimorando, vão tomando mais velocidade. Kardec resumiu isso sucintamente no último capítulo da Gênese, né, com a geração nova, que viria para impulsionar esses novos tempos de transição. Muita paz. Agora eu passo a palavra para o nosso irmãozinho Vidal, para dar continuidade.
Boa noite a todos. Boa noite, Vidal. Vamos, sem mais delongas, para o próximo item. 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A norma explicou muito bem que aqui o conceito de raça está obsoleto, né? Não se fala mais para isso aplicável ao ser humano, mas na época vão entender que eram etnias. Ou, talvez, se ele estivesse falando disso aqui, aí sim, aí são bem distintos, embora todas na cadeia da evolução que trouxe até nós. A resposta, nós já vimos antes, é um pouco repetitivo. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas elas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir novos tipos. Uma pequena ressalva é que, do ponto de vista hoje de arqueologia, de paleontologia, isso aqui não é exatamente uma fila, não, tá? Não é que esse veio desse. São ramos que vão surgindo. Mas lembrei que Emmanuel falava um pouco sobre essa origem das raças que se perdem na noite dos tempos. Eu fui buscar lá um trecho que eu confesso eu nunca tinha me atentado para ele e que me deixou matutando. Segundo Emmanuel, ao falar sobre a nossa origem, ele disse o seguinte: havia uma época, tá, em que as forças espirituais ainda estavam controlando o processo de criação. E as leis da genética, tal como existem hoje, não se aplicavam naquela época. Então, eles tinham mais liberdade de manipular a genética. Então, nesta época, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob orientação já do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, exatamente uma época em que a genética não funcionava como hoje, em algum outro momento, em algum outro livro, isso é citado, provavelmente nesse livro mesmo, estabeleceram uma linhagem, isso foi que me deixou matutando. Peço até a ajuda de vocês para pensarem também nisso. O que ele quer dizer com isso? Uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o seu processo de acrisolamento em marcha para a racionalidade. O processo de acrisolamento a gente ficou mais claro porque ele está falando que é uma época em que a matéria sutil, os nossos corpos astrais, né, em processo de formação, tudo que não fosse material estava ainda se acrisolando com a matéria. Foi um período de ligação entre a centelha divina que veio do alto, descendo a escada de Jacó, e encontrando a matéria e se acrisolando nela. Muito bem. Mas o que ele está dizendo aqui é que, para cada espécie, foi estabelecida uma linhagem definitiva de evolução. E frisa, os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento. E o homem não escaparia a essa regra. É como se fizessem, de fato, filas. Tá? Esse princípio espiritual aqui, por algum critério, ele vai entrar na fila do desenvolvimento dos répteis, da evolução dos répteis. Esse aqui vai entrar na fila do desenvolvimento dos mamíferos, dos peixes, e esses aqui dos homens. Então, se nós voltarmos aqui para esta linha, tá? Aqui está faltando, está incompleto, está faltando algumas coisas aqui, mas isso aqui são os hominídeos. Daqui não saiu macaco, não entrou macaco.
Macacos eram outra linha, outra fila. Quem entrou nesta fila já estava determinado que seguiria esta linha evolutiva humana. O que ele está dizendo aqui? É até meio estranho, mas ele está dizendo isso aqui. Então, vou voltar para baixo. Olhem esse crânio aqui. É o mais antigo crânio de alguém daquela fila humana. Ele nem Australopithecus ainda, mas já é um hominídeo. É o tal do, como é que se pronuncia isso? Sahelanthropus tichadensis. Estima-se que ele tenha entre 6 e 7 milhões de anos. Mas pelas suas características dentárias, ele já foi classificado como um hominídeo, na fila dos hominídeos, na nossa fila. Isso tem uma implicação até um pouco assim filosófica, profunda. Essa é uma imagem real, isso não é um desenho. Esse aqui não é um desenho. Esse crânio foi encontrado. Isso quer dizer que ele pertenceu a um ancestral humano, um hominídeo, que não era um homem moderno, não era de maneira nenhuma ainda alguém com a nossa capacidade, mas já estava na fila para chegar até nós. Eu não sei quanto tempo durou para essa fila andar, mas se durou 6 a 7 milhões de anos, pode ter sido de um de nós, que nascemos naquela época, ocupamos um corpo de um Sahelanthropus tichatensis e modelamos esse crânio e habitamos nele. E depois desencarnamos, deixamos ele para trás e fomos andando na fila, ocupando corpos cada vez mais evoluídos, mas segundo Emmanuel, dentro da nossa linhagem de desenvolvimento, que é mais ou menos essa aqui, que é o que a ciência descobriu, colocando o crânizinho aqui atrás, antes do Australopithecus, que tem 4 milhões e meio de anos, mais ou menos, e o outro tem 6 a 7 milhões de anos atrás. Bastante tempo. Mas está bem de acordo com o que Kardec está dizendo. A origem das raças se perde na noite dos tempos. A noite dos tempos é quando as forças espirituais estabeleceram as linhagens de cada espécie. Mesmo as espécies futuras, né? Os hominídeos, para chegarem até nós e aonde mais não sabemos ainda. Essa fila não acabou, continua. O que, inclusive, vou aproveitar uma deixa aqui, só porque muitos já devem ter ouvido falar nas 7 raças. A teosofia não é espiritismo, não está linkado com a doutrina espírita, esta parte especificamente, tá? Mas elas falam numa ronda sideral e que o planeta Terra seria habitado por 7 raças humanas. A primeira é uma raça praticamente etérea, a segunda ainda pouco material, a terceira é algo que Emmanuel fala. Emmanuel não fala de uma raça. Emmanuel, neste livro, ele cita a Lemúria e cita a Atlântida. Para os teósofos, o povo que habitou a Lemúria era a terceira raça prevista para o nosso desenvolvimento. Os Atlântidos, a quarta raça, e nós somos arianos, a quinta raça. Ainda vem 2 pela frente. Estaria concorde, inclusive, com o Livro dos Espíritos, falando que, mais à frente aqui, que terá sua fase de desenvolvimento, nós, a raça ariana, aí sim a gente pode falar em raça ariana, acredito eu, compreendendo toda a população planetária atual, será substituída por outras mais aperfeiçoadas, que seria a futura quinta, sexta e sétima raça. Onde, para eles, cada raça dessa tem 7 subdivisões. Tá? Mas isso é só para uma cultura geral que tem interface com a doutrina espírita, mas só uma interface leve. O futuro vai dizer o quanto as duas doutrinas vão convergir ou não. Próximo item. Qual, do ponto de vista físico,
o caráter distintivo e dominante das raças primitivas. Para ficar mais clara essa pergunta, Kardec estava comparando com o nosso estado atual. Então, comparando essas espécies aqui de hominídeos, tá? O que se vê, obviamente? Que as espécies anteriores ao do Homo sapiens sapiens, elas se caracterizavam pela força bruta, à custa da força intelectual, o próprio cérebro. Esse aquizinho, o mais cérebro hominídeo, o mais antigo conhecido, tinha um volume de 320 mililitros. O cérebro humano atual é de 1.400 mililitros, ou seja, 4 vezes maior. Isso aqui multiplicou por 4 o volume. Tá? Então, é óbvio que, embora a correlação de inteligência não seja tão direta, mas nós temos muito mais neurônios que eles tinham. Tá? Hoje, a nossa inteligência é superior. É o que eles continuam respondendo. Agora, dá-se o contrário. Tá? Antes, eles olharam de trás para frente, agora vão de frente para trás. O homem moderno faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Nós chegamos ao topo da cadeia alimentar, não pela nossa força bruta, mas pela força da nossa inteligência. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não consegue os animais. É interessante estudar essa questão evolutiva aqui. Eu, por causa de vocês hoje, estive lendo algumas coisas que eu não pretendia, mas eu vi um estudo mostrando determinados aspectos do nosso organismo hoje, como é que modelou o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. O fato é muito comum aquela história do dedo polegar, né? Essa é muito conhecida. Mas o maxilar, a dentição é característica aqui dos hominídeos. E nós temos dentes diferentes dos restos dos antropóides. Nós não temos caninos muito pronunciados. Nossos caninos desapareceram. Os caninos eram dentes para o combate. Então, aqui nós não tínhamos necessidade de combate, porque nós já estávamos começando a usar a inteligência, que já era superior aos animais. O Homo neandertal não é assim tão diferente de nós, não. Embora pareça muito mais rude, a Norma citou, nós temos 2% de DNA neandertal. Os portugueses têm mais, e nós somos descendentes de portugueses. Do ponto de vista físico, continuando, são de criação especial os corpos da raça atual ou procede dos corpos primitivos mediante reprodução? Aqui a ciência já comprovou isso, né? Não, isso já respondemos, já passamos por isto. Já passamos por isto, então o próximo é isso. Também já respondemos. 692. Será contrário à lei da natureza ou aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria conforme essa lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Agora, ele, como representante da raça humana, como um todo, está olhando para as outras raças animais e vegetais. Está dizendo que o homem está mexendo na natureza. Já naquela época, o homem estava mexendo na natureza. Já naquela época, o homem estava criando espécies, principalmente vegetais, que não existiam na natureza. Vamos ver alguns exemplos mais à frente. Isso é normal? Nós estamos interferindo, né? Quando 10, 15 anos atrás começou a questão da clonagem, tem até mais tempo, acho que tem mais de 20 anos, a questão da clonagem foi aquele escândalo, é pecado, não é pecado, pode, não pode, tem a questão ética, tem uma questão ética muito forte, clonar um ser humano é uma questão ética que até hoje não está resolvida, mas se clonar um animal, clonar a Dolly, a ovelha, estamos pecando, estamos contrariando a lei de Deus? Essa resposta e o que vem para frente, eu acho que é a cereja do bolo de hoje. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. O homem, ao obrar, pensando que está obrando em proveito próprio,
ele é um instrumento de Deus para que Deus continue a sua obra de criação. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer da perfeição é corresponder às vistas de Deus, é obrar com Deus pela evolução. Olhem aqui 2 exemplos. Todo mundo gosta de banana, né? Uma banana selvagem. Isso são caroços. Olha o tamanho dos caroços da banana selvagem. A nossa banana hoje não tem mais caroço. Na minha infância ainda tinha uns pontinhos pretos. Eu não conseguia nem morder. Acho que hoje não tem. Nem vejo mais isso nelas. Tem muitos exemplos. Eu ia perder aqui muito espaço se eu mostrasse vários. Eu fiquei espantado com uma berinjela. Uma berinjela selvagem, nativa. Tem nada, não reconheceria como uma berinjela. Essas flores aqui. As flores, então, são fruto direto de vários processos de transformação da natureza, buscando, pelo menos no caso de uma flor e de uma banana, a perfeição. Eu não pensei em colocar aqui o exemplo do Chester, mas não colocar o exemplo de Chester, não. Não sei se isso é perfeição, não, é uma deformação, isso é um problema mais humano lá. Mas uma flor, flores hoje em dia, temos flores muito mais bonitas do que existe na natureza. Meu avô tinha uma roseirinha no quintal dele, uma roseirinha desse tamanho, que a gente compra na florista, uma rosa que é 3 vezes o tamanho da florzinha da roseira do meu avô. Aí ele continua. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e no objetivo, senão, o acréscimo de nossos gozos. Isso não diminui o nosso mérito? Se eu transformei essa banana nisso aqui, disso, foi porque eu queria uma coisa mais gostosa, que me alimentasse melhor e que desse mais dinheiro. É verdade, sim. Nós estamos usando a engenharia genética, nós estamos usando as leis de combinações e de mudanças, inclusive no agronegócio, um proveito próprio. Queremos flores mais bonitas, queremos produtos agrícolas com maior rendimento, queremos mais fácil, até mais fácil de colher. Eu uma vez estava fazendo um estudo que a gente estava querendo tirar óleo de uma espécie nativa, que ninguém usa para nada, que era um óleo não consumível. O pessoal no Nordeste chama de pinhão manso, não comestível. Então, era uma espécie selvagem, nunca tinha sido plantada para fins industriais. Aí fomos bater na Embrapa, que é o nosso grande órgão de pesquisa nesta parte. Eles disseram o seguinte: é 15 a 20 anos para pegar uma espécie da natureza e transformá-la numa espécie apta para ser plantada em escala de agronegócio. Porque o pinhão manso, na natureza, ele não amadurece ao mesmo tempo, que a árvore é grande, a árvore é pequena. Vocês já viram como é que é coqueiro de plantação de coqueiro? É aquela coisa alta que ninguém consegue subir lá em cima, desde que a gente vê nas praias. Coqueiro de plantação de coco, que a gente toma na praia, é um coqueirinho de 1,5 metro de altura. Fruto de um trabalho de aperfeiçoamento para que eles pudessem ser viáveis economicamente e a gente pudesse tomar banho enquanto pega sol na praia. Resposta: não importa. Não importa se seja nulo o merecimento, se a gente fez por interesse pessoal, desde que o progresso se realize. Isso é progresso. O Scherter até acho que não, mas isso é progresso. Se foi porque eu sou louco por banana ou porque eu estava querendo embelezar a natureza, não importa. É progresso. Faz parte do trabalho da criação de Deus. Cabe a nós, porém, tornar meritório pela intenção esse trabalho. Ou seja, eu posso até estar trabalhando na direção da evolução desejada por Deus. Estou sendo um instrumento dele. Mas eu só terei mérito em fazer isso dependendo da minha intenção. Se a minha intenção é egoísta, não tem mérito. O mérito é o próprio resultado do trabalho. Agora, se eu estou fazendo isso para melhorar o planeta, para melhorar a natureza, para resolver problemas diversos na natureza, aí sim, aí o trabalho é meritório. Essa distinção é enorme.
O resultado está de acordo com a lei de progresso, perfeito. Eu vou ter, se você tem o mérito por isso, depende de você. Demais, mediante esse trabalho, aí vem a outra história, ele exercita e desenvolve a própria inteligência. E, sob esse aspecto, é o maior proveito que tira. Ou seja, eu vou estudar tecnologia agronômica, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou ficar 5 anos no laboratório da Embrapa, vou desenvolver uma espécie nova que vai ajudar a acabar com a subnutrição no deserto do Saara. Só o fato de eu ter me esforçado desta maneira já ganhei um benefício por si só. Pelo trabalho, eu desenvolvi minha inteligência. Ok. Eu vou voltar a isso depois. O último item. Obstáculos à reprodução. Primeiro, ele fala de forma genérica. São contrárias às leis da natureza, as leis e costumes humanos que têm por fim criar obstáculos à reprodução? Isso aqui é genérico. Tanto a reprodução de um animal, quanto a nossa reprodução. A resposta, em princípio, é genérica. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Aí parece que pegou para a gente, né? Parece. Isso é que precisa de aprofundar mais. Ele tenta. Ele foca agora nos animais. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução é indefinida, esse indefinido que ficou vago, acho que a produção assim indefinida no sentido de controlada, seria nociva às outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Isso aí acontece desde que o homem está no mundo, em que ele vem tentando combater espécies, animais e plantas que são nocivas a nós. Um exemplo de uma guerra que não tem fim, e recente, é o mosquito da dengue. Nós mexemos no equilíbrio da natureza, mexemos na cadeia alimentar, diminuímos a população de animais que, por si só, se alimentariam das larvas, impedindo uma reprodução em larga escala do Aedes aegypti. A contrapartida foi que nós temos aí a dengue todo ano voltando e trazendo problemas sérios. Pior ainda a chikungunya, trazendo a microcefalia. Aí ele pergunta, pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? É pecado matar um mosquito? Essa é uma pergunta difícil de responder. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar. Observe, nós estamos liberados para usar, mas não abusar. Tem uma linha aqui divisória. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as suas necessidades, mas não deve opor-se a ela sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. De novo, ele colocou o homem como um instrumento divino para manter o equilíbrio das forças da natureza, usando a nossa inteligência. Esta palavra equilíbrio aqui, ela apareceu no início do estudo de hoje. Antes de mostrar o que foi, eu vou pedir paciência, eu quero ver a última pergunta, para a gente poder completar melhor essa questão aqui, que essa aqui é fundamental. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio. Sim, é a cadeia alimentar, ela é equilibrada. Porquanto o instinto de destruição lhes foi dado, fazendo com que, ao prover a própria conservação, ou seja, ao se alimentarem, eles optem o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de outras espécies de animais e vegetais. Conceito de cadeia alimentar. Está aqui um exemplo. Tá? O grilo se alimenta dos vegetais, das plantações, inclusive. O sapo se alimenta do grilo, a cobra se alimenta do sapo, o gavião se alimenta da cobra.
desequilíbrios aqui vão ter consequências. A civilização espantou o gavião, que é uma ave muito arisca, e deixou de se alimentar das cobras, que, não tendo seu predador natural, se multiplicaram excessivamente, se reproduziram excessivamente, e começou a trazer problema, porque os sapos não eram mais suficientes e começaram a atacar o homem. O homem perseguiu as cobras, acabou com ela, que a gente tem medo de cobra, é quase que uma coisa assim ancestral nossa. E aí, não tendo inimigo natural, os sapos se reproduziram exageradamente e também desequilibraram a coisa, e por aí vai. Ou acabou o sapo e o grilo, o gafanhoto, atacou a plantação e acabou com a plantação. Em algum momento sobra para a gente. A cadeia alimentar tem que estar equilibrada. E o homem é mestre em afetar a cadeia alimentar. Por quê? Nós chegamos a 8 bilhões de pessoas neste planeta. Não tem como não afetar o equilíbrio da natureza. A nossa reprodução, num número de 8 bilhões, desequilibrou a natureza. O planeta está aí penando em vários aspectos. Efeito de estufa, problema alimentar, nível de mar. Então, em vários aspectos, o planeta está balançando. Por efeito, é como se tivesse muita gente no barco, né? Basicamente, é essa imagem aqui. Por causa desse gráfico aqui. Muito bem. Mas, independente da nossa atuação, os animais, eventualmente, podem trazer esse equilíbrio. Isso é a pergunta? Não, isso ainda é a parte da resposta. Está dizendo que não é só o homem que contribui para o equilíbrio, os animais também. Tá? E o problema do homem é que ele desequilibra a cadeia alimentar. Última pergunta. E se deve pensar 2 usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Ora bolas, se a pergunta 693 estava falando de reprodução de animais, a pergunta 94 está falando da nossa reprodução. Aqui nós estamos falando de sensualidade, nós estamos falando de sexo, nós estamos falando de usar o sexo de maneira que não foi a das origens, não mais para reprodução, e só para nosso prazer pessoal. A resposta é uma resposta para o ano de 1857. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem é material. Tá certo. Então ele está dizendo, mas será que ele está dizendo aqui que a gente só deve fazer sexo para efeito de reprodução? É isso aí, é aquela visão antiga das igrejas, onde sexo é pecado? Bom, fica a pergunta no ar, porque eles não respondem. Acabou aqui. Mas me dá 5 minutos e a gente pode pensar um pouco mais sobre isso. Nós não estamos mais em 1857. Vamos lá. A pergunta é, o problema, obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade, é válido ou não é válido? Primeira preocupação da noite, população mundial crescendo a níveis nunca antes vistos, de forma, eu acho, Norma, que isso aqui nem mais é progressão geométrica, isso aqui já é exponencial. Na época de Cristo, a população terrestre era de ordem de 300 milhões. Tinha menos gente no planeta do que tem americano hoje nos Estados Unidos, que são 330, se não me engano, 360 milhões hoje. Isso é um problema. Isso desequilibrou o planeta. Bom, mas a gente não pode... Algumas religiões mais ortodoxas pensam e pregam isso. Nós não podemos limitar, impedir o nascimento das crianças só para e ficar aproveitando sexo apenas por prazer pessoal, e qualquer método contraceptivo é pecado. Bom, a resposta para esse problema eles não deram aqui, mas eles deram a noite inteira.
e está espalhada, e eu apenas trouxe de volta, estou reproduzindo, palavra por palavra, alguns trechos. Lá em cima, quando Kardec perguntou sobre superpopulação, ele disse o quê? Deus está olhando para isso, ele vai manter o equilíbrio. E manteve. Manteve? Mais ou menos. Espere, estou antecipando. O gráfico é esse, parece que não manteve o equilíbrio. O planeta está mal. Disse mais, que tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e que o homem é um instrumento que Deus se serve para atingir esses fins. Então, nós temos a responsabilidade de sermos instrumentos de Deus para conseguir resolver esse problema. Pô, mas como é que eu vou resolver esse problema se eu não limitar com a reprodução humana? Ah, tá bom, eu vou limitar a reprodução humana, mas eu não posso, então, ter um prazer sexual, porque senão eu estou pecando. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Então, a nossa inteligência é um contrapeso para restabelecer equilíbrios. O que a inteligência fez sobre isso? A teoria malthusiana já tinha previsto colapso, ia faltar alimento. Aconteceu, e a norma mostrou que essas tecnologias aqui conseguiram resolver o problema até hoje. Hoje não falta alimento. O alimento é mal distribuído. Mas não há falta de alimentos. Isso é um dado aí. Agora, se continuar assim, pode ser que falte mesmo. Pode, ainda pode. A tecnologia agrícola avançou demais, mas muito mesmo. Produtividade no campo, hoje em dia, não tem comparação com esses antigos. Bem, na parte de alimentos, então, pelo menos a nossa inteligência segurou a barra para alimentar essa população de 8 bilhões de pessoas, hoje. Aconteceu uma outra coisa. Isso aqui são as curvas de natalidade, começando em 1800, por casal, por mulher. Observe que em 1800, a população africana tinha mais de 6 filhos por casal. De repente, não se sabe bem por que caiu. A população aqui asiática, excluindo a Rússia, é o rosa, meio que acompanhou a africana, porém não era 6, era um pouquinho menos que 6, e caiu mais até. Mais ou menos na mesma época, ela caiu e caiu mais. A população americana, sul e norte, como é sul e norte, é coisa que não está bem organizada, né? Porque é diferente. Mas está aqui, caiu um pouco antes, e depois chegou na mesma época, os outros também despencou. A população europeia, incluindo aqui os russos, antes mesmo de tudo, começou a ter uma redução. Eles eram menos, estava em 5,5, e já aqui por volta de 1900 já estavam caindo para 4,5 e despencaram para menos de 2. Hoje, há países na Europa que estão com crescimento demográfico negativo. Aí estão incentivando as imigrações. Portugal, por exemplo, está fácil de conseguir cidadania portuguesa para quem tem um ascendente vindo de lá. Eu tirei. Meu avô era português, tirei da minha mãe, e hoje eu sou cidadão português. Eles facilitaram porque eles estão querendo. E hoje, 30% da mão de obra estrangeira em Portugal é de brasileiro, 33%. Vi esse índice ontem num noticiário qualquer. Bom, mas observe que tem alguma coisa aqui interessante. O que aconteceu nessa data aqui que o mundo inteiro despencou? Graças a Deus, né? A Deus mesmo. Porque se nós estivéssemos ainda com 6 crianças por casal, nós não seríamos 8 bilhões. Nós teríamos passado dos 10 bilhões. E aí já talvez não tivesse alimento para todo mundo. Vamos pegar um gráfico único. Aqui, o marrom é o Brasil, mas vamos pensar no Mundial. O Mundial está aqui, começando um pouquinho depois, 1950, ou seja, 1950 é por aqui assim, um pouco antes, pegando um pedaço da retinha, para depois começar a despencar. Um pedaço da retinha, e quando chega aqui, despencou. E no mundo, hoje, a média
praticamente de duas crianças por casal. Vamos ver qual foi a data que isso despencou? Deixa eu pegar aqui uma régua. Foi mais ou menos, vou colocar aqui, ó. Depois de 1950, basicamente, começou a despencar, concordam? Vocês sabem o que aconteceu em 1950? Isso aqui aconteceu em 1950. A primeira pílula anticoncepcional. Em 5 anos, metade das mulheres que usavam método contraceptivo já tinham aderido à pílula. A Igreja Católica demorou para se pronunciar e foi negativa contra isso. Mas isso, entre outras coisas, favoreceu a tal da revolução sexual, liberou a mulher para o trabalho, liberou a família para ter filhos mais tarde, mudou a maneira de ser e de viver. E eu me lembro que eu nasci em 1955, eu vivi as preocupações se pílula fazia mal, se não fazia mal, se era pecado, se não era pecado. E aí eu me toquei que não escuto mais falar em pílula. Mas está incorporado nos hábitos e está aqui, ó. Virou um novo patamar a partir mais ou menos de 2010, uns 10 anos atrás, nós chegamos no patamar. E, além da questão agronômica, etc., claro que isso daqui contribuiu para evitar que o planeta entrasse em colapso. Muito bem. Vamos continuar no texto. Agora a parte negativa, agora é a resposta. Nós primeiro estamos falando da pergunta. Nós vimos que o homem usou a inteligência que Deus permitiu que usasse e que espera que a gente faça uso dela para estabelecer o equilíbrio. De uma maneira ou de outra, estamos aí mal das pernas, mas o caos não chegou ainda. Porque nós atuamos de acordo com o que o mundo espiritual falou que era para ter feito. Ficou em aberto essa aqui. Nossa, perdi o tempo, perdão, eu vou fechar. Ficou em aberto essa questão aqui, né? Isso aqui é uma questão só sensual ou não? Cabe a nós fazer com que a nossa maneira de lidar com o sexo, a nossa intenção de trabalhar com isso, esteja à altura dos desígnios divinos, sem com isso dizer que sexo é pecado, não. Mas existe alguns descontroles de destrambelhamentos que provocam problemas sérios, que não dá mais tempo de falar sobre eles, mas que tem até o estágio dos vale do sexo no umbral, tá? Que podem nos equilibrar, inclusive lá. Então, cabe a nós lidar com isso de uma maneira que não temos mais tempo para falar. Me perdoe, eu não vi o horário. Mas vamos à pressa, que nós já abusamos da hora. Amigo do espaço, queremos agradecer pela oportunidade, pela inspiração, pelos ensinamentos e, indiretamente, através de vocês, ao Pai Criador, pela inteligência que nos proporcionou para conseguir absorver esses ensinamentos e torná-los úteis, não só a nós mesmos, como ao próprio trabalho criador. Graças a Ti, Pai, sabemos hoje que somos co-criadores de nós mesmos e estamos muito felizes com essa oportunidade que Tu nos destes de participar do nosso trabalho evolutivo. Amigos espirituais, sem mais delongas, pedimos desculpa por termos ultrapassado o horário de hoje e permissão para encerrarmos todos dando graças a Deus. Graças a Deus.